Boa tarde, alunas, alunos, professores, gestores e pais. Nós estamos aqui mais um dia para uma aula de Sociologia com a professora Fabiana e eu estarei moderando essa aula junto com vocês. Então, gente, bora lá. Hoje a gente vai continuar o assunto, de socialização, mas a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona essa socialização ali com a família e a escola, que é a socialização primária, e entra ali um pouquinho na secundária. E aí a gente vai falando mais sobre a secundária na próxima aula. Então, hoje focaremos em família e escola. Então, quero que vocês participem aí com a gente da aula, por favor, umas coisas bem legais aí. E, por favor, tentem não flodar aí, cheio de corrente, coisa do tipo, senão complica a nossa vida. Fechou? Então, vamos lá. Como sempre, para começar a nossa aula, vou colocar aí uma perguntinha para vocês na tela, 1 minutinho para responder. E eu queria saber quando que vocês começaram, com qual idade vocês começaram a frequentar a escola? Muito bem, vocês interagiram bastante aqui e nós tivemos idades muito diferentes. Nós temos alunos que começaram com 3 anos, 4, 5. Então, Fabi? Então, eu vi alguns de vocês aqui que colocaram até que começaram com 1 ano e 9 meses, que começaram com meses, assim, porque começaram no berçário e tudo mais. E o que acontece? A escola, a gente tem ido cada vez mais cedo por causa do trabalho, Então, nossos pais têm que trabalhar, eles têm que voltar. E, por isso, cada vez mais cedo, a gente tem ido para a escola e a gente tem dividido essa primeira fase da nossa vida entre a família e a escola. Eu, por exemplo, fui para a escola com 2 anos e meio, mas eu sei que muita gente foi antes. E 2 anos e meio, você ainda está naquela fase de que você não sabe de nada, você come areia do parquinho. Então, é importante a gente entender o papel da escola, como também uma formadora da nossa vida ali nos primeiros anos. Mas antes da escola, vamos falar sobre a família. A gente vai voltar nesse assunto de família, então vai aparecer para vocês o que é considerado família, pela lei. Então, é a união estável entre um homem e uma mulher como entidade familiar e tudo mais. Também se estende para pais e seus descendentes. Então, por exemplo, se você só tem sua mãe ou seu pai, seus filhos, netos também são considerados uma entidade familiar. E aqui ele vai falar sobre a questão que o exercício desses direitos conjugais são igualmente definidos pelo homem e pela mulher, então não tem uma diferença de quem é mais importante, menos importante, tudo mais. E aí ele fala na lei que ele assegura assistência à família de cada pessoa para coibir a violência no âmbito de suas relações, Então, aí a gente colocou a lei para vocês verem como o Estado vê a família. Só que quando a gente fala de família, a gente tem que lembrar que, por mais que o Estado tenha uma definição, nós também temos a nossa própria definição de família, que não deixa de estar correta, Muitos de nós pode ter crescido, às vezes, com avô, com tio, com primos, às vezes só com seus irmãos, às vezes você mora num abrigo, E essas pessoas que fazem parte ali do seu crescimento, que fazem parte da sua formação, a gente também pode considerar como família pra gente, É o que a gente fala, não existe uma definição, por mais que a lei defina, o que a gente entende por família é sempre variável. E tem uma coisa também, Fabi? Nós estamos falando sobre socialização e sobre a interiorização de uma série de regras. E nós falamos na aula passada sobre as instituições sociais. E nós falamos que as instituições, elas duram, elas são sedimentadas, elas possuem uma relação com a história, elas apresentam um conjunto de valores, de costumes e normas. Assim são as instituições. Mas diferente das instituições são os grupos sociais. E a família é uma instituição porque é uma estrutura que possui regras comuns e é um grupo porque tem uma particularidade. Então a gente vai ter famílias aí que são, por exemplo, dando exemplo da própria família que eu tive, A minha família era eu e a minha mãe, E os meus tios que, estavam ali fazendo um papel. Então, para mim, meu núcleo familiar sempre foi minha mãe, meus tios e a minha prima. Para muita gente, pode ser ali o seu pai, Pode ser sua mãe, podem ser 2 pais, 2 mães, seus avós, seus tios, amigos, Às vezes, muitas vezes a gente muda de lugar e acaba pegando amigos que se tornam parte da nossa família, eu acho que
isso é comum para todos nós, né? Eu tenho uma amiga aí que eu tô com ela, que a gente é amiga desde a escola, mais de 10 anos junto, e é família, né? Eu já não faço mais essa separação entre amizade e família, porque para mim ela já se tornou parte da minha família. Então a gente tem que ter essa visão de que por mais que a gente tenha isso, família é o que nós consideramos como família na vida prática, tá? Então vamos lá. Quando a gente convive com a família, tem certas coisas que a gente vai internalizar. E como vai funcionar essa primeira socialização? Quando você é criança, né, quando você é um bebê de colo lá, as primeiras coisas que você vai fazer são com base nos seus instintos. Então, o que acontece? Se você está com fome, você vai chorar. Se você está com vontade de que alguém pegue você no colo, você vai chorar também. Se você quer ir no banheiro, você só vai, entendeu? Você nem pede permissão, você só vai. E é assim que funciona. Com a convivência familiar, a gente vai aprendendo certas coisas e copiando as pessoas ao nosso redor. Então, por exemplo, quando a gente aprende a falar copiando as palavras que as pessoas ao nosso redor mais falam pra gente. Então, por isso que cada um de nós vai aprender as primeiras palavras de acordo com o que você mais ouve. Então, alguns falam mamãe, papai, outros falam umas coisas nada a ver, batata e o que seja. Porque justamente essa primeira fase da nossa vida com a nossa família é uma cópia. Sim, e tem a ver com as interações sociais, né, Fabi? E como nós já falamos também, as interações sociais, elas dizem respeito a como os indivíduos eles se relacionam dentro dos grupos. E essas interações elas podem ser por troca, por cooperação, por conflito. E será que existem esses diferentes tipos de interação dentro da família, Fabiana? Então, todos esses tipos de interação são essas interações que vão formando a nossa personalidade, vão formando as nossas primeiras concepções do que é mundo. Né? Mas, a princípio, né, quando a gente fala de um bebê, é a mímica. Tanto que quando a gente é criança, sua mãe usa muito salto alto, você vai lá querer usar o salto alto dela, sua mãe usa maquiagem, você vai lá mexer nas coisas dela. Se seu pai usa muita ferramenta, você vai querer mexer, porque justamente é sempre a cópia. Mas ao longo do tempo, a gente começa a entender outras coisas, outros valores mais complexos. Então vai aparecer aí na tela quais são as coisas que normalmente nós internalizamos com a família. Então, são os nossos valores, né? Normalmente de certo e errado, tá? Os traços de personalidade. Então, normalmente, eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que, tipo, nossa, seu jeito é muito parecido com a sua mãe, seu jeito é muito parecido com o seu pai, seu jeito é muito parecido com fulano. Porque justamente alguns traços da nossa personalidade a gente também vai adquirindo, né, nessa primeira fase. Alguns gostos pessoais, né, principalmente a gente pode colocar o paladar, né? Quanto mais rico é o paladar da criança quando ela é pequena, mais fácil ela vai ter de aceitação de outros alimentos, né? É o que a gente fala, se você ensina seu filho a comer legume desde cedo, ele não vai ter um problema lá na frente, porque ele já vai se acostumar com esse paladar. Mas muitas coisas que você vai gostar, que você vai achar legal, bonito, vem ali da infância, porque justamente é o seu referencial. A sua ética e a sua moral, então quais valores, além dos valores, mais a ética e a moral que você traz com você, que pode ser, por exemplo, se você tem uma família muito religiosa, pode vir uma moral católica, pode vir uma moral que seja, por exemplo, do candomblé, da umbanda, então isso tudo depende de qual ambiente que você vive, as pessoas ao seu redor, tá? A espiritualidade, né? Normalmente, quando a gente tem uma família que cultiva algum tipo de espiritualidade, a gente também vai aprendendo e internalizando ela desde pequenos. Temos uma pergunta aqui. Claro. A Lorena está perguntando o que é internalizado. Gente, internalizado é quando nós nascemos, já existe uma cultura em que nós vamos ser apresentados. Nós não nascemos sabendo. Então, quando os nossos pais explicam o que nós devemos fazer, por exemplo, sobre higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, nós temos uma regra que faz parte da cultura, é externa ao indivíduo e é ensinado desde muito pequeno e ele internaliza essa cultura, ele internaliza esse saber cultural. Ele assimila um conhecimento novo que não existia antes. Aqui eu estava vendo que vocês colocaram, mas o cachorro e gato também é parte da família. Se você considera, é parte da sua família, entendeu? A questão quando a gente fala sobre família, eu acho que no âmbito geral, a gente está falando sobre relações de amor, são relações de afeto.
Então, na verdade, pouco significa, às vezes, o sangue. Porque, às vezes, você nem considera tanto as pessoas que dividem o mesmo sangue com você, porque justamente existe uma distância, às vezes é aquela pessoa que você vê uma vez por ano, mas você constrói laços mais profundos com pessoas que você tem o convívio todos os dias. Então, é justamente isso, né, Fabi? A família é um grupo primário e tem a ver com essa primeira interação e esses primeiros conhecimentos que dizem respeito à durabilidade e à afetividade. São relações que necessariamente não é com o pai, com o irmão, mas pode ser com um amigo, que nós temos muito convívio, que dura um tempo e é extremamente importante para a nossa vida. Exatamente. Então, aqui, ó, a gente vai colocar a questão da espiritualidade, tá? Porque normalmente é um traço que você vai adquirir quando você é mais novo. Não quer dizer que tudo isso que a gente está falando aqui vá se perpetuar para toda a sua vida, que você vai estar com 90 anos com as mesmas concepções. Mas normalmente essas são as primeiras ideias, as primeiras coisas que você vai aprender e vai tomar para si, né? Que é o que a gente está falando de internalizar. E, claro, que elas podem se modificar. E por último, e eu acho que é a parte importante, né, quando a gente fala de socialização, é a convivência básica. Então, o que acontece? Quando você está lá com a sua família, é com eles, e a gente fala família, mas a gente pode incluir, por exemplo, amigos próximos. Porque quando você está ali bebê, muitas vezes você tem um vizinho que está super presente na sua casa, você tem amigos da família que estão ali super presentes. Então, é esse núcleo aí que a gente chama. E quais são essas convivências básicas? É lá na infância que você vai aprender, por exemplo, que você não pode bater nas pessoas. Porque se você bater na cara da sua mãe, ela vai brigar com você. Né? Se você for lá e quebrar alguma coisa, eles vão brigar com você. Então, na verdade, essas primeiras ideias de como você vai conviver com as outras pessoas vêm da sua família, né? Vem deles te explicando aquilo que você pode e o que você não pode fazer, as coisas que você pode e não pode falar. Tanto que a gente... Um bom exemplo para isso é quando a gente fala que você nunca pergunta algo para uma criança se você não quer a verdade. Né? Porque criança, ela ainda não entendeu que algumas coisas a gente até é certo falar, mas a gente talvez não deva falar. Então você fala para a criança, e a tia não é super legal? A criança vai olhar para você e falar, não, isso é insuportável. Você não gosta da tia? Não, não gosto. Entendeu? Então, o que acontece? A gente ainda está formando essas ideias. E aí, quando a gente é criança, que aí a sua mãe, né, sua mãe, seu pai, a gente está falando mãe e pai pelo costume, mas aí seja quem é a pessoa que para você é uma referência na sua família, tá? Você vai chegar e falar assim, filho, você não pode falar isso, meu amor. Para a mamãe você pode, para os outros não. Então, a gente vai começando a entender que a gente tem algumas coisas que vão... vamos dizer assim, guiar a gente no nosso convívio social, do que você pode fazer, por exemplo, não pode colocar o pé em cima do sofá, se você for sentar, senta na cadeira, não senta no chão, e assim vai. Né? Se você está com uma roupa de sair, você não vai começar a rolar na lama do parquinho, então tudo isso são coisas que a gente aprende, né, e cria esses hábitos quando nós somos crianças e com a nossa família, tá? Em relação à família, entendemos, está tudo claro, temos dúvidas, que se aí eu vou começar a falar da escola. Não que a gente não possa voltar, né? Mas só vou até dar uma olhada aqui, né? Então, só para afirmar, né, essas discussões que nós estamos fazendo, nós estamos falando sobre as dinâmicas, sobre interação social e sobre relações sociais que estão intimamente ligadas com a socialização. Vocês já sabem que socialização é um processo de assimilação, de interiorização das regras, que nós estamos interagindo com um grupo familiar. Então, a instituição social é aquela que gera regras que são semelhantes, e o grupo familiar e as relações familiares têm a sua própria particularidade. Por exemplo, nós temos um aluno, que eu não consegui anotar o nome, que disse, eu tenho dificuldade de relacionamento com meu pai. Ou outro falou, o meu pai não
não mora com minha mãe, enfim. Então, existem essas estruturas familiares, né, que é formada pela mãe, pela tia, pela avó e outras pessoas dentro do que nós chamamos de família. E isso é família, né? A família, ela é ampla e ela tem esse papel de ser o lugar de segurança, de carinho e de afetos, apesar das diferentes desigualdades sociais, não é, Fabi? Gente, família não é propaganda de margarina, entendeu? Não é assim que não, todo mundo acorda de manhã, pai, mãe, os filhos, aquele cachorro lindo que custou milhares de dólares. Não é assim. Quando eu era criança, como eu falei pra vocês, eu também não tive meu pai, não tive essa referência, né? Então, minha referência, por exemplo, foi minha mãe, que minha mãe era a minha única referência. Tinha, obviamente, meu tio e minha tia ali do lado, né? A gente não pode esquecer que às vezes existem outras pessoas que não moram com a gente, mas participam da nossa convivência e têm um papel muito importante, né, nesse momento. Então, é óbvio que quando a gente fala sobre os valores, a gente fala sobre personalidade, a minha está muito vinculada à minha mãe, né? A gente dá exemplos nossos para que vocês consigam entender como isso funciona na prática. Então, muitas pessoas, quando veem eu e minha mãe, falam: nossa, mas o jeito de vocês é super parecido. Mas é claro que é parecido, né? Depois de anos de convivência, quando você convive com aquela pessoa todos os dias, você começa a pegar certos hábitos, certas coisas da sua família, daquela pessoa com quem você está convivendo todos os dias. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de gesticular. Então é óbvio que certas coisas são muito parecidas, né? O que não significa que ao longo dos anos eu não tenha criado a minha própria personalidade, o meu próprio gosto, minha própria noção de mundo, mas muitas coisas ficam enraizadas. Porque como você aprendeu aquilo muito pequeno, algumas coisas ficam muito internalizadas dentro de você. Como, às vezes, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, gesticular, e assim vai, tá? Então, só uma coisa, o Maicon falou que se eu falasse o nome dele, ele ia fazer todas as lições do Google Classroom. Por favor, me mande cópia, que eu quero ver suas lições também, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar agora em escola. Se vocês tiverem ainda dúvida em relação à família e tudo mais, a gente volta. Eu só queria falar assim, que muita gente falando, bloqueia o chat. Gente, é importante pra gente essa troca, saber se vocês estão com dúvida, o que vocês podem ajudar na aula, o que vocês podem participar. Se o chat está atrapalhando, vocês têm como no aplicativo, aqui do lado, apertar e aumentar a tela e não ver o chat, esse é o seu problema. Tá? Mas a gente deixa, porque justamente a gente quer a participação de vocês, a gente fica lendo aqui para ver, né? Vai que você tá com uma dúvida aí. A gente não quer que você saia daqui com dúvidas. E falando em perguntas, Fabi, eles perguntaram aqui quando é que a escola volta, justamente sentindo saudade dessas interações dentro do espaço, né, que é o espaço da escola. Por que será que nós sentimos falta da escola? A escola é o nosso segundo ambiente de socialização, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Quando a gente fala da socialização familiar, a gente está dentro de um núcleo de pessoas parecidas. Então, a nossa família tem traços, tem certas coisas que, justamente, eles estão juntos ali, estão dentro de uma convivência, porque eles têm coisas em comum. Então, a gente vive ali nesse convívio único. Quando a gente passa para a escola, é quando a gente começa a ter contato com outras pessoas, outros pontos de vista, outras culturas. É quando a gente pode realmente entrar em contato com o mundo realmente. Então, é por isso que a escola tem um papel tão significativo. Porque a gente está falando com pessoas que, às vezes, entendem coisas que os nossos pais não entendem. Que entendem coisas, né, e vamos dizer assim, podem conversar com você e discutir com você sobre coisas que seus pais, por exemplo, não podem. E eu não estou falando não podem por proibição, mas, às vezes, pode ser por uma limitação até de geração. Então, se você, por exemplo, eu sei que muitos aqui ficam falando aí, gostam dos Narutinho. Narutinho é top. E aí, o que acontece? Você vai discutir com a sua mãe Narutinho. Você vai discutir a Guerra Ninja com a sua mãe. Não tem condições, sua mãe não assistiu o Narutinho. Mas aí, quando você vai para a escola, você vai conhecendo pessoas que vão compartilhar dessas mesmas noções com você. De música, estética, e é ali que a gente começa a descobrir outras coisas que a gente também gosta, além daquilo que foi apresentado pra gente pela nossa família, tá?
Luiz Henrique acabou de fazer uma pergunta muito interessante. A escola é onde se constrói a cidadania do indivíduo? É um dos lugares de construção de cidadania, Henrique. A escola ela tem como um dos seus objetivos construir um conhecimento que gere a possibilidade dos jovens entrar no mercado de trabalho através desse conhecimento crítico e científico que é possível que foi acumulado pela humanidade, pela cultura ao longo do tempo, e também é responsável pela cidadania, que são os conjuntos de direitos e deveres do indivíduo dentro de uma sociedade. Mas o próprio direito à educação é um direito cidadão. Então, quando nós falamos que a escola é um espaço de construção cidadã, é que nós entendemos quando começa o nosso direito e onde termina, quando invade o direito do outro. Então, sim, a escola é extremamente importante para a cidadania. Sim, aí vocês estão colocando, mas é que a escola é muito melhor do que ter aula com aplicativo. É óbvio, né? Como a gente está falando desde o começo, nós somos seres sociais. A melhor coisa para a gente é você ter o olho no olho, é você poder conversar. Aqui, por mais que exista uma interação, não é uma interação perfeita, né? Ninguém está no olho, a gente não está tendo aquela conversa totalmente dialogada. A gente ainda lê uma coisa ou outra, mas é meio que não é uma socialização completa. Então, por isso que a escola sempre vai fazer muita falta. Esperamos muito que ela volte logo, porque a gente sabe o quanto faz falta para vocês, mas nesse momento a gente também tem que se preocupar que para a gente ir para a escola, a gente também tem que estar saudável, né? Não adianta a gente ir para a escola, né, para ficar todo mundo doente lá, coronavírus. Então, por enquanto, infelizmente, é o que tem para hoje, entendeu? A vida não é toda essa janta, não, então é o que tem para hoje. Então, vamos falar sobre a escola. Vai aparecer aí na tela para vocês o que a gente entende como escola, tá? Então, a escola é uma instituição fundamental para o ser humano. Então, a gente fala da escola não só no nosso formato, mas existem outros diversos formatos de escola, tá? E ela tem uma dupla função. Né? Ela apresenta conceitos, né? Ensina não só coisas conteudistas, mas ela também ensina outras coisas, outras habilidades, outras noções de mundo, e ela também socializa o indivíduo, porque é na escola que a gente aprende a socializar com pessoas que são diferentes, né, do que a gente tem em casa. Por exemplo, eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou irritar a minha mãe, então eu não vou fazer. Só que a gente tem essa noção porque eu convivo com ela sempre. Quando a gente vai para a escola e começa a conviver com outras pessoas, a gente vai percebendo que às vezes o que irrita uma não irrita a outra, o que uma pessoa entende como certo não é às vezes o que você entende como certo. E aí a gente vai começando a entender que o mundo é feito de coisas plurais, de pessoas que gostam de 1 bilhão de coisas, que tem diversos padrões estéticos, que gostam de várias outras coisas. E é lá que a gente começa a entender como vai funcionar a nossa vida dali para frente. Porque a família, ela faz parte da nossa vida, mas em algum momento a gente começa a se tornar independente dela, né? Você vai acabar indo morar sozinho, construir sua família, construir sua vida, e você vai ter que aprender a conviver com essas outras pessoas, tá? Então, a gente vai colocar aí o que a gente internaliza com a escola. Se vocês também verem que tem outras coisas, coloca aí de sugestão no chat. Mas a gente começa o conhecimento científico e crítico, tá? Então, a gente começa a ter contato com ciências como física, química, biologia, sociologia e ter uma noção crítica das coisas, né? A gente começa a ver que existem diversos pontos de vista e diversas realidades que a gente pode discutir, né? Porque em casa é a realidade do seu responsável. Então é isso, entendeu? Sua mãe falou que a parede tem que ser laranja, ela era laranja, entendeu? Não existe essa questão. Na escola você começa a ver que isso pode ser muito mais amplo. A gente tem novos traços de personalidade, porque é óbvio, quando a gente está na nossa casa, a gente tem contato com o que a nossa família, né, gosta, entende e né, vai compartilhar com você. Na escola, a gente começa a ter contato com outras pessoas que vão apresentando para a gente coisas novas, né, que podem ser noções de mundo novas, que aí a gente já vai para uma coisa bem mais ampla, mas às vezes um desenho que você não sabia que tinha e você começa a assistir, uma série, um estilo de música, né, um visual que você vai aprender na escola e você vai começar a entender e descobrir os seus gostos pessoais, que é o terceiro ponto. Então, a gente aprende também alguns gostos pessoais que estão fora do gosto que foi apresentado pela nossa família.
uma análise crítica da nossa ética e moral, porque às vezes tem certas coisas que são particulares da sua família, mas não dizem sobre a realidade de tudo. Vou dar um exemplo. Minha mãe falava que eu só podia fazer piercing, tatuagem depois dos 18. Que era uma decisão assim, maravilhosa, só depois dos 18, que não sei o quê, que não sei das quantas. Quando eu fui para a escola, tinha muita gente ali, claro, não com 6 anos, mas quando eu tinha 15, sei lá, tinha muita gente na escola que já tinha piercing e tatuagem, porque os pais deles tinham uma visão completamente diferente sobre isso. Né? Sobre algumas questões estéticas, a maneira com que as pessoas se vestiam para ir para a escola também variava. Então, isso também tem muito a ver com a gente começar a ver que alguns conceitos de certo e errado que a gente ganha ali na infância, a gente vai percebendo que fala só sobre a nossa família, mas não sobre um todo, tá? Umas perguntas aqui muito interessantes. Vamos lá. A Brenda perguntou se a escola pode ser considerada uma segunda família. Sim, Brenda. Pode sim, porque nós temos um conjunto de laços, né? Nós construímos relações de confiança, intimidade, né? Nós levamos essas pessoas da escola para a nossa vida privada, né? E permanece ao longo do tempo. Uma pergunta importante, a Maiara, ela perguntou por que nós temos que passar metade das nossas vidas na escola estudando? Maiara, essa é uma pergunta muito interessante também. Nós temos um conjunto de conhecimentos e esses conhecimentos geram... Nós produzimos conhecimento quando desenvolvemos tecnologias, novos hábitos, costumes, arte, e esses costumes e esses conhecimentos, eles passam a ser importantes para as próximas gerações. E como é que nós vamos ensinar, né, construir informações sobre o que já foi descoberto se nós não passarmos por uma formação? Imagina se todas as vezes que nós precisássemos resolver um problema social, nós tivéssemos que criar do zero. A escola, a faculdade, ela permite com que a gente acumule esses conhecimentos e, por exemplo, permita que a gente desenvolva uma profissão, né, que é o meio pelo qual nós vamos conseguir sobreviver. Outra pergunta, a Anne, ela perguntou também se os problemas que nós temos em casa acabam se repetindo na escola. É muito comum, Anne, que algumas questões de relacionamento, e se nós tivermos, por exemplo, um ambiente familiar que seja violento, a gente acaba reproduzindo essas estruturas para o espaço escolar também. Não é, Fabi? E eu acho que também isso também pode ser uma coisa que pode ser o contrário. Por exemplo, você pode sofrer bullying na escola por algum motivo e em casa você ter um total apoio sobre esse motivo, né? Ou você pode ser o completamente contrário. Você às vezes pode ali sofrer algum tipo de violência em casa, não estou falando física, mas pode ser psicológica. E na escola você encontra ali um ambiente onde você se sente seguro, né? Onde as pessoas servem de apoio para você. Então, é muito complicado porque são muitas variáveis, né, Jennifer? Quando a gente fala sobre a particularidade de cada um, é muito complicado saber. E o importante é a gente entender que todos os nossos aprendizados, e não só os aprendizados da escola, mas os aprendizados que nós temos com a família, eles são internalizados. Eles são parte da nossa história. As experiências ruins e as experiências boas também. Então, quando você passa por uma situação muito difícil, seja na escola, seja na família, isso é carregado através de, por exemplo, um trauma, né, que muitas vezes a gente vai precisar de fazer terapia ou conversar muito com os nossos amigos para conseguir resolver. Eu tenho certeza que vocês já viram alguma situação de um amigo, até sua mesmo, em que vocês tiveram que pensar, refletir e tratar muito para tentar resolver um problema. E, às vezes, o problema interfere na maneira em que a gente consegue se dedicar aos estudos, que a gente consegue prestar atenção. A vida é muito ampla, né? Então, o espaço da família e o espaço da escola, que devem ser apoio para que a gente consiga superar algumas dificuldades e aprender coisas novas para termos uma vida melhor. Exatamente, eu vi aqui, a escola onde nós aprendemos a nos socializar, ela é um dos fatores que faz você aprender a socializar. A família é o primeiro, e aí dali pra frente, todos os novos grupos, os novos lugares que você se insere,
vão ser novos ambientes de socialização, né? E aqui a Adriele falou, a escola muitas vezes ficamos mais tempo nela do que em casa. E é por isso que às vezes a escola vira a nossa segunda família, como o nosso trabalho. Às vezes a gente passa tanto tempo no trabalho que as pessoas aqui acabam virando parte do nosso convívio muito mais do que as pessoas que estão na nossa casa, né? E isso é uma realidade, tá? Um comentário interessante aqui. Minha mãe não gosta que eu tenha amigos. Por que às vezes nossas mães implicam com os nossos amigos? Nós vamos levar algum tempo para entender que nós somos influenciados o tempo inteiro. Nós somos um conjunto, nossa forma de pensar e de agir no mundo é um mosaico de experiências que nós temos dentro de casa, com nosso pai, mãe, irmãos, primos, na escola, com os nossos amigos e professores. E sim, nós somos influenciados pelos nossos amigos. E às vezes os nossos pais temem que essas amizades sejam mais influências. E isso vai dizer respeito a um conjunto de valores que seus pais esperam e desejam o bem para vocês. E eu acho que o que a gente pode pensar é que, assim, ser pai, ser mãe, ser um responsável, não é uma coisa que, tive um filho, baixou ali um programa, você é mãe. Não, as pessoas aprendem, né? E a gente aprende com nossos próprios erros. E a gente tem que lembrar que nossos pais são pessoas também. E às vezes as experiências que eles tiveram na vida deles ou com as pessoas com que eles conviveram vão fazer com que eles tomem certas atitudes na hora da sua criação, né? Então, obviamente, as coisas que minha mãe passou durante a vida dela vão influenciar diretamente na maneira com que eu fui criada, da mesma maneira que vocês, né, os responsáveis de vocês também vão ter essa questão. Por isso que a família e a escola são ambientes de socialização e que marcam a gente. Porque justamente tudo que a gente passa, a gente vai acabar levando para a vida inteira. Pode ser como um traço positivo, mas também existem traços negativos que a gente também pega dessas convivências, tá? E em relação, eu não lembro quem colocou aqui, então a gente aprende mais na família ou na escola? É muito variável. Às vezes, se você tem um ambiente na sua casa onde é muito positivo e para você aquilo é tudo, às vezes você pode aprender e internalizar mais coisas dali. Às vezes, se você é outro tipo de pessoa, você pode internalizar mais da escola, da faculdade, dos amigos que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, quando a gente fala de sociologia, a gente está falando de um geral. Porque, no particular, nossas relações são muito variáveis de acordo com a experiência que a gente tem e como a gente enxerga essa experiência, tá? Então, não existe assim, um aprende mais, o outro aprende menos. É muito variável, aí você, com os anos, vai acabar descobrindo, tá? Nós temos uma pergunta, um pedido. Professora, fala das pessoas que têm dificuldade de interação social. E faz parte, né? Porque interagir com o outro, né, você toma uma decisão, você fala algo, e esse algo vai promover uma reação. Às vezes, são reações positivas, você consegue ser acolhido. E, às vezes, você, por exemplo, tem uma relação negativa. Então, o importante é entendermos que nem sempre a gente vai agradar as pessoas. Aqui mesmo no chat a gente não agrada, né, Fabi? Todo mundo, porque as pessoas elas são muito diferentes, elas são muito diversas. Então, quando nós temos dificuldade de relacionamento, é importante que a gente confie, né? Confie na nossa história, confie nas nossas decisões e que sempre busque apoio de outras pessoas, porque ter dificuldade de relacionamento, em algum momento, todo mundo tem. Mas o importante é que a gente não vive só, então nós vamos precisar uns dos outros. E às vezes a gente tem que entender que talvez você não seja a pessoa extrovertida, que vai sair conversando com todo mundo, e tá tudo bem. Às vezes você é uma pessoa mais introspectiva, mais calada, que não é lá toda dos negócios, e tá tudo bem. A gente vai começando a se descobrir e a gente vai começando a entender melhor quem a gente é com o passar dos anos. Às vezes tem coisas que eu tô pensando agora que são ruins, são negativas, ou que eu não sei lidar, e talvez alguns anos eu olhe pra trás e fale, como eu era besta. Como eu era besta. Aí, o que mais? Falaram aqui, porque muitas vezes a gente se abre mais com os amigos do que com a família. Essa eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que apareceu várias vezes, que qual é a questão? Quando a gente fala sobre família, às vezes a gente bate numa questão de conflito de gerações.
né? Às vezes você tem uma família muito conservadora e você já não é uma pessoa tão conservadora de costumes, tá? Então existe essa questão e isso é uma coisa que você vai construindo e você vai adquirindo aos poucos essa confiança, porque existem preconceitos e eles vão existir, tá? Não quer dizer que, então toda família é preconceituosa? Não, mas cada família tem as suas especificidades. Por exemplo, minha mãe não era uma pessoa que controlava muito o fato de eu sair, né? Tipo, claro, dentro dos limites da idade, né? Mas minha mãe não era uma pessoa que me negava muito sair. Mas, ao mesmo tempo, a questão de estética era um pouco complicada, era ali uma negociação. Então, quero pintar o cabelo. Você ainda não tem idade, você não vai pintar o cabelo. Eu quero usar maquiagem. Você ainda não tem idade, você não vai usar. E outras famílias já deixavam. Então, a gente tem que entender que nossos pais também fazem parte de uma outra geração, às vezes de uma outra relação cultural, às vezes de um outro momento e de um outro lugar. Então, a gente tem que entender que talvez você seja o próximo pai chato. Entendeu? Porque justamente você vai colocar as coisas que você acredita pro seu filho e às vezes ele vai olhar para você e falar, não é nada disso que tá acontecendo. Então é normal, fiquem tranquilos, sempre que vocês conviverem com pessoas que não têm a mesma história que você, ou que muitas vezes não têm a mesma idade que você, vai haver esse conflito, né? O moço falou aqui, minha mãe fala que o rock é do demônio. Pois é, e vai acontecer de mães falarem sobre que rock é do demônio, que funk também é, que não sei o que também é. Porque justamente eles não viveram isso, ou a maneira com que isso chegou a eles não foi de uma maneira positiva. Né? E o que nós podemos fazer de forma construtiva é dialogar. Nós estamos interagindo, nós estamos em relações sociais, nós estamos sendo influenciados pelas instituições sociais, né, pela família, pela escola, e diferentes contextos e diferentes experiências vai fazer com que algumas pessoas gostem de rock e outras gostem de axé. E essas diferenças não fazem com que um seja melhor do que o outro. Nós vamos trocando, compartilhando experiências e a diversidade que existe na vida. E mais do que isso, lembre que às vezes seus pais e as pessoas que estão ao seu redor, né, colocou assim, se a gente não tem família, quem é a nossa convivência? Depende de onde você está. As pessoas que estão ali no princípio da sua vida vão ser as pessoas que vão ser suas referências. Mas nós também, às vezes, como a gente é mais velho, a gente consegue olhar e ver situações onde a gente falhou e que a gente sabe que você vai falhar. E a gente não quer que você falhe. Então, às vezes, quando a gente fala sobre os pais deixarem ou não deixarem, é porque justamente eles não querem que vocês passem por experiências negativas que eles passaram ou viram outras pessoas passarem. E a questão é construir o diálogo, construir essa convivência para que você comece a ter uma relação mais saudável. Voltando para a escola, que a gente tem 1 minuto, eu vou falar assim, veloz e furiosa. Então, vamos lá. As últimas coisas sobre a escola é a convivência de novos grupos, que é o que a gente estava falando até agora, a introdução ao eu social com novas regras de convivência, que é aquilo que a gente falou. Às vezes você tem uma regra de convivência em casa, mas com outras pessoas essas regras são outras. E a socialização primária também, porque quando você vai lá para o berçário com 6 meses, 7 meses, você já começa a internalizar essas coisas da escola, já nos primeiros anos, né? Essa convivência com a diferença, essa convivência com pessoas que não têm a mesma origem, não têm os mesmos costumes, não têm a mesma realidade, tá? Então, vocês entenderam? Ficou só sucesso? Que a gente tem 1 minuto, assim, que vai passar voando, então tem que ser veloz e furioso, tá? Não tô vendo pergunta, então acho que todo mundo entendeu, todo mundo aqui, vai 10 na aula de sociologia. E aí, na semana que vem, a gente vai falar mais sobre os grupos, né, exteriores à escola. Então, vou deixar aí uma perguntinha para vocês. Respondam no chat que a gente vai olhando aqui. Assim que a gente sair, a gente já vai olhando. Também, se puderem, dê um feedback da aula, se vocês gostaram ou não gostaram. O que a gente pode melhorar aí para vocês, para isso ficar mais legal, tá? E eu agradeço. E até a próxima aula, né, Jennifer? Muito obrigada pelas interações, foram todas muito positivas e eu tenho certeza que pelas interações de vocês que houve um aprendizado muito importante sobre as instituições, sobre as interações e sobre as relações sociais. Obrigada, pessoal. Vai a perguntinha aí na tela e até a próxima aula.